com ele. Eles primeiramente aqui no início do capítulo 17, eles chegam a Tessalônica, e ali eles vão na sinagoga, e ali começam a debater da palavra do Senhor, a ensinar sobre Cristo Jesus. Cristo, aquele que veio, Filho de Deus, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para dar salvação à humanidade, e que a salvação só seria através de Jesus Cristo. Ali ele debateu alguns dias, algum tempo ali, e por algum motivo ali aconteceu algumas situações onde o povo, alguns dos judeus ali, os fariseus, aqueles mais duros, quiseram pegar Paulo e Barnabé, e eles assim se deslocaram, se retiraram dessa cidade, Tessalônica, uma cidade que depois Paulo escreve a ela. Timóteo também depois esteve ali, nesta igreja que se fundou ali, nessa cidade, Tessalônica. Mas depois eles saem e vão para uma cidade chamada Bereia. Esta cidade ali, aquele povo, ele chegou novamente na sinagoga, e ele começava a ensinar o povo ali, só que algo diferente aconteceu no discípulo de Jesus Cristo. Lucas, ele resolve narrar e descrever esse fato que fala que eles foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque eles, irmãos, tudo o que Paulo falava, o que Paulo ministrava ali, eles iam nas Escrituras. Pergaminho, papiro, não era a Bíblia desse jeito aqui. Eles tinham um Antigo Testamento, a Torá, que eram os 5 primeiros livros, o Pentateuco, e também os livros dos profetas. E eles iam ali nessas Escrituras e iam conferir se tudo o que Paulo estava dizendo era verdade, se estava na palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias iam se aumentar a iniquidade, iam vir vários falsos profetas, vários doutores enganadores da lei, que iam trazer falsas doutrinas e falsos ensinamentos para o povo. E alguns, por estarem fracos espiritualmente, acabariam caindo nesta astuta cilada do inimigo. Mas hoje nós estamos aqui com 2 ferramentas indispensáveis e importantíssimas para a nossa vida espiritual. A primeira, a palavra de Deus, ela que é a palavra que nos dá vida, que nos transforma, e a presença honrosa do Espírito Santo para nos orientar na palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então vire para o teu irmão aí e fala: você é um bereano? Você é um bereano. De novo, você é um bereano? Você é um bereano. E qual é a resposta? Sim ou não? Você é um bereano? Não. Os bereanos aqui, irmão Paulo, ele, acredito eu, se alegrou em estar ali ministrando a palavra de Deus com uma bereana, Se você é uma mulher bereana. Se alegrou ali porque aquele povo, irmãos, eles tinham sede do conhecimento da verdade. Eles tinham sede de conhecer a verdade. E nós estamos aqui nesta noite, irmãos, para aprender da palavra de Deus, aprender sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida. Só que não é possível eu e você aprendermos algo de Deus, crescermos em alguma coisa, se primeiramente não houver em nós a fé. Romanos 10, versículo 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então não tem como uma pessoa dizer que tem fé se ela não tenha ouvido, escutado, lido sobre a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Ela é necessária, e lá em Hebreus 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, pois aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Nós cremos nisso, e nós não temos uma fé como a fé do mundo, que a fé do mundo é uma fé que tem que existir. A nossa fé é diferente. Nós cremos naquilo que não vemos e esperamos naquilo que Deus vai realizar. Nós acreditamos que não existe nada, mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. É o Deus que nós servimos. Amém. E algumas coisas, irmãos, no dia a dia, até mesmo nós que somos já conhecedores, entre aspas, da palavra de Deus, podem acometer as nossas vidas, a nossa vida cristã em algum momento dela. A criação, nós hoje temos algum conhecimento, mas
Lá fora, o povo diz que a criação, a existência de todas as coisas, e isso na escola, em algumas escolas ou em todas as escolas é mencionado que foi uma explosão, o Big Bang. Que não existia nada, era um vazio, não existia nada, de repente, do nada, se não existe nada, como é que se explode? Se deu uma explosão ali, e houve ali o Big Bang, aonde se começou a existir o Sol, as estrelas, as galáxias, os planetas, tudo passou a existir. E depois ainda vem a teoria de Darwin, aonde nós somos um ser evolutivo, estamos evoluindo. E ainda para acabar mais ainda, que nós viemos do macaco. Então por que até hoje nós não vemos macacos mais evoluindo? Que o macaco, depois, antes de ser um macaco, foi evoluindo, foi crescendo, era um girino, era um ser pequeno, e ali foi vendo essa transformação, essa mutação, até chegar a nós, o ser humano. E por que nós não evoluímos mais do que isso então? Irmãos, a Bíblia diz, Gênesis 1:1, Deus criou céu e terra, ponto. Deus criou todas as coisas. O mundo lá fora talvez não crê porque são incrédulos, porque não tem a fé que nós temos, e a nossa fé é embasada e baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz que não foi Big Bang, que não fomos evoluindo, mas que Deus criou todas as coisas. Pelo querer da sua vontade, Ele cria tudo, e depois Ele cria o ser humano, o homem e a mulher. Cria eles para poder estar aonde Ele fez toda a criação, colocou árvores, animais, tudo para que o homem pudesse estar ali, para que ele pudesse viver e ali ter uma intimidade com Deus. Muitas pessoas têm achado que é isso. Muitas pessoas têm se enganado ou se deixado levar por causa dessas ciências humanas. Mas nós não vivemos de ciência, nós vivemos de fé, nós vivemos da palavra de Deus. Então essas coisas que o mundo traz, ou que nós já escutamos na escola, amém. Por que eles não falam da palavra de Deus? Porque sabem que ali ela vai transformar a vida de todos que ouvirem ela. Não querem, mas trazer falsos ensinamentos sobre o que é a verdade, tirando a glória que é de Deus, que pertence unicamente a Ele. É lastimável. Podemos falar sobre isso? Podemos ter essas teses, sim, mas nunca deixar de dizer a verdade que é absoluta, que é a palavra do Senhor. Isso aí são teorias humanas, mas muitos têm sido enganados. Por quê? Porque não examinam as Escrituras, não observam a palavra de Deus, e muitas vezes, até observando-a, deixa o coração duro, porque não permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, no seu íntimo, para que ali se produza vida. Não adianta eu jogar uma semente numa terra que está cheia de pedra e que não tem água nela. Essa semente ela não vai conseguir sobreviver. A mesma coisa é quando a palavra de Deus vem a um coração, e esse coração é tão duro, que ali ela não produz. Ela acaba, infelizmente, morrendo. Outra coisa, depois da criação, muitos falam aí, e infelizmente existe, irmãos, talvez a gente não venha aqui em Pará de Minas, mas se você pesquisa, você vê no mundo inteiro várias ideologias sobre isso. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, na questão moral. Deus nos criou, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou perfeitos, e por nos criar perfeitos, Ele nos deu o direito do livre-arbítrio, direito de escolha, o direito de decidir, o direito de fazer isso ou aquilo, de querer ou não isso ou aquilo. Nos deu o direito e nos deu uma única regra: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore. Ali Satanás Lúcifer já tinha caído, e ele estava aqui sobre essa terra. E Deus, conhecedor de todas as coisas, mas o homem ele tinha ali a escolha. Ele tinha como escolher sim ou não fazer aquilo que a serpente orientou. No caso ali, Eva, mas os dois ali estavam em comum, Adão e Eva. E infelizmente ali eles caem. Muitos dizem que este corpo, irmãos, é aquilo que a gente pratica com o erro. Neste corpo não tem problema, porque a nossa vida depois dessa
os espíritas, muitos que veem na questão espiritualista, fala que não se precisa preocupar. Os gregos eram assim, não se preocupavam com aquilo que acontecia mediante ao corpo físico, porque eles sabiam que isso ia interferir na outra vida. Errados estão, porque nós somos ligados em corpo, alma e espírito. Somos um ser tricotômico, ou seja, que temos esses três elementos ligados: corpo, alma e espírito. E infelizmente, irmãos, muitos não se preocupam com isso, mas aconteceu. Muitos negam essa verdade, muitos não falam sobre essa verdade, mas o homem, ele caiu. O homem, ele pecou. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. A humanidade perdeu ali a sua intimidade com o Senhor por causa disso, por causa que ali na escolha ele errou. Mas nós não estamos aqui para julgar Adão ou Eva, porque se fosse eu e Michele cairíamos também, ou não, mas teria essa possibilidade. Se fosse o Edmundo e a Lorena também, haveria essa possibilidade. O Bruno e a Jaqueline, o Wagner e a Sara. Sabe por quê, irmãos? Porque nós tínhamos o direito de escolher. E nós, irmãos, muitas vezes, por não buscar a orientação de Deus, por não perguntar primeiro, pode ou não, Pai? Adão podia ter chegado para o Pai, né, para o Senhor Todo-Poderoso: Senhor, a Eva trouxe aqui uma fruta, não é a maçã, tá? A Bíblia não relata, tem gente que fala que é uma maçã, não é a maçã. E essa fruta aqui é do bem, da árvore do bem e do mal. O Senhor disse para mim que não era para a gente comer, ela trouxe, o que eu faço? Deus daria a resposta na hora. Mas me perguntou, irmãos. Muitas vezes nós sofremos por causa disso, não perguntamos, não temos aquela curiosidade de perguntar, não temos aquela, mas se eu perguntar a pessoa vai ficar ofendida. Ao perguntar não ofende, depende do jeito que você vai perguntar, né? Depende do jeito. Senhor, estou certo ou errado? Muitas vezes esquecemos de perguntar: Pai, é ele? É ela? Senhor, é agora que eu vou ter meus filhos? Como é, sabe, todas as coisas, Senhor, é esse emprego ou não? É essa palavra que eu tenho que falar para o meu irmão, ou não, é essa outra? Perguntaram ao Senhor, orientação do Espírito Santo, e faltou isso. E muitas vezes por causa disso, irmãos, nós temos perdido grandes chances de vitória na nossa vida, temos perdido essas oportunidades, mas o pecado passou a existir. Muitas pessoas dizem que não existe, mas o pecado existe. E a Bíblia relata mais um pouco à frente em Romanos 6:23, que diz lá que o salário do pecado é a morte. Misericórdia. Além de existir o pecado, ele ainda produz no filho, uma filha, né? A morte. Então, irmãos, o salário do pecado é a morte. Então, o destino de todos nós é a morte, não simplesmente a morte física, mas a morte espiritual. Morreríamos e não teríamos mais chance, porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59, verso 1 e 2 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Que Deus, ele não está com o seu braço encolhido e nem está com seus olhos tampados, mas ele está pronto a nos acolher. Só que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E ali, irmãos, agora na parte B lá de Romanos 6:23 fala que, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna pelo nosso Senhor. Muitos não afirmam a existência do pecado, ou negam, ou não querem falar: não, mas isso foi um erro, Deus perdoa, mas não tem. Irmãos, a única pessoa que tem autoridade e poder para perdoar pecados é o Senhor Jesus Cristo, é Deus, mais ninguém. Homem nenhum tem autoridade ou poder para perdoar pecado. E uma outra enganação que existe: poxa vida, eu quero que os meus pecados sejam perdoados para que eu possa ir morar no céu. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Amém. Alguns não levantou, alguns querem ficar, ou não sei. Escolha sua, meu irmão. Só que muitos dizem o seguinte: que as minhas obras, aquilo que eu fizer aqui na terra, vão me levar para o céu.
mulher fez tanta caridade, eu fiz tanta caridade, se ela não ganhar o céu, ou se Wagner não ganhar o céu, mais ninguém vai ganhar. A Bíblia diz, Efésios 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No 9, não pelas obras, para que ninguém se glorie por causa disso. A salvação é pela graça de Deus, mediante a nossa fé, não pelas obras. E temos visto muitas pessoas acreditando que as obras vão salvar ela, ou vão salvar fulano, ciclano, porque fez isso, porque fez aquilo. Não vai, é uma mentira. A Bíblia mostra aqui claramente que não é pelas obras. Poxa, então nós vamos deixar de fazer as obras? Irmãos, as obras, elas são consequências do salvo. Aquele que está salvo, irmãos, ele tem prazer em fazer as obras, não fazer para poder dizer que conquistou a salvação. A salvação, irmão, ela não é feita através das nossas obras, é por termos a graça de Deus na nossa vida pela fé. Por isso a salvação nos alcança, porque nós temos fé e acreditamos na redenção por Cristo Jesus. É por causa disso. Muitas pessoas têm sido enganadas, caridade e tal, vou ganhar o céu. Está sendo enganado, porque de boas obras, de caridade, o inferno estará lotado deles. Sabe por quê? A Bíblia diz, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Assim fala Jesus Cristo. É por Jesus que subiremos ao céu, não é pelas obras. Se vocês quiserem acompanhar, está na Bíblia, seja um bereano, confira a palavra de Deus. Confira, eu aceitei Jesus porque eu tinha a necessidade de desvendar o mistério da verdade, se ela não é. Eu estou vendo pessoas mudando, por que eu não mudo? O que está acontecendo? Como o pastor gosta de falar essa frase, o que está acontecendo? Eu tenho que descobrir, eu tenho que analisar se realmente é ou não é. E eu creio que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, e tem o poder de fazer a separação entre o espírito e a alma, entre juntas e medulas, e suficiente e poderosa para discernir os pensamentos do nosso coração. É a palavra, e ela está penetrando no coração aqui agora. Aleluia. Então, irmãos, é uma enganação, e muitas vezes nós dentro da igreja temos sido enganados, achando, não, eu fiz isso, irmãos. É pela graça de Deus. Eu fui o maior pregador, preguei isso, preguei aquilo. Eu fui um levita da casa do Senhor. Eu fui um diácono, eu fui um presbítero. Isso não garante a salvação, irmãos. Não é título que leva a pessoa para o céu. Muitos se enganam por causa disso. Não é o título, não é a posição, não é o status, mas é o coração aquebrantado, é o coração contrito, buscando a presença do Senhor, mostrando e falando com Deus: Pai, eu sou um pecador, perdoa-me, redime os meus pecados, purifica a minha vida, transforma o meu existir. Isso tem faltado muitas vezes. Atos 4,12 diz que lá fala: em nenhum outro há salvação, pelo que nenhum outro nome foi dado debaixo do céu, entre os homens, pelo qual que importa que sejamos salvos. Quem está falando? Jesus Cristo. Atos 4,12, no 11 e no 10 é relatado lá que os edificadores rejeitaram esta pedra, que se tornou a pedra de esquina, ou seja, o único nome que é dado entre nós, ao qual é aquele que nos salva, Jesus. Mais ninguém, poxa, mais ninguém, irmãos. Mais ninguém. Muitos aí dizem sobre Pedro, sobre Paulo, sobre Maria, mas nenhum deles tem poder ou autoridade para interceder ou fazer nada por nós. Apenas Jesus, porque a Bíblia diz que Ele morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que mortos estão em descanso, uns para a eternidade em alegria, outros para a eternidade em choro.
e ranger de dentes. Misericórdia, eu nunca tinha ouvido isso. Está na Bíblia. A Bíblia relata que esses fatos, eles acontecem aonde muitos não têm dado ouvido. Muitos têm deixado, é porque eu estou aqui há 10, 20 anos, muitas vezes os fatos são deixados de lado. A verdade, irmãos, ela tem que ser ministrada. Doa ao quem doer, goste ao quem gostar. Pergunta para meu irmão, tanto que eu falava, e eu não falava macio, eu falava a palavra. A palavra, ela é como aquele negócio de amaciar carne, né? Vai só batendo. Mas é assim. Sabe por quê? É melhor receber uma palavra hoje impactante do que escutar uma outra muito mais impactante. Apartai de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Vai para o teu lado aqui, ó. Não, mas eu não conheço. Você teve a oportunidade, você teve a chance de aprender, de conhecer, de prosseguir em conhecer a minha verdade, a minha palavra, e você ignorou a verdade. E ela foi ministrada, e ela foi pregada, e você a rejeitou. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos criatura de Deus. O ser humano, a Bíblia relata que nós somos criaturas de Deus. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Agora, aqueles que aceitam, João 1,12 diz que aqueles que o receberam, que aceitaram Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aleluias! O filho genuíno é o unigênito, Jesus. Nós somos filhos adotivos. Nós fomos adotivos, irmãos, por Cristo. O sacrifício de Cristo nos dá os direitos de ser chamados filhos de Deus. Não é pelo sacrifício de mais ninguém, é pelo sacrifício de Jesus. É Ele que nos dá essa oportunidade de podermos ter essa alegria, essa paz, essa confiança no nosso coração. Os bereanos ali, irmãos, tudo que Paulo falava, eles conferiam. Tudo que Paulo ali dissertava sobre a questão de Cristo, eles iam conferir. E realmente estava tudo ali batendo, falando, o que ele está falando está escrito, está aqui, é a verdade. E muitos foram se rendendo aos pés de Jesus Cristo ali. Muitos foram ali entregando a sua vida para o Senhor. Há muitas mentiras no mundo, irmãos. Há muitas mentiras. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador. Isso, irmãos, que muitos colocam aí é para tirar o foco. Nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor. E eu gostaria, vamos entender aqui, o Espiritismo e muitos outros segmentos nessa área falam que os mortos, eles voltam. Quem aqui antes, né? Hoje não, né, irmãos? Por favor. Falava de assombração, né? Eu vi meu tio. Eu vi uma assombração. Não existe isso. Nós vamos ver. Abra comigo, Lucas. Não, vamos em Mateus primeiro. Mateus 16. É o mesmo capítulo, mas nós vamos em Lucas primeiro, então. Tá, irmãos? Vamos bater esse momento aqui primeiro com Lucas. Amém, igreja? Amém. Tem alguém vivo aí? Amém. Lucas 16, 19 diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
no inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou tormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este tormento. Disse Abraão: Tens Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda em algum dos mortos volte à vida. Que algum dos mortos volte à vida. Irmãos, não tem como uma pessoa que morreu, nós esperamos que ele venha trazer uma mensagem para nós. Não tem como eu poder chegar até o morto. A Bíblia relata claramente isso. Não tem como. Há colocado um abismo, uma divisão entre esses dois espaços físicos. Não tem como. E muitas pessoas falam que meu avô falou comigo. Eu vi o meu avô, eu vi fulano, eu vi ciclano, ele falou comigo, eu vou pedir para que ele me abençoe. Irmãos, morto não tem poder para abençoar ninguém. A Bíblia diz que nós nem podemos chegar a eles e nem eles a nós. Há uma separação. E outrora, quando eu não conhecia a palavra, não tinha como acreditar nisso. Eu achava que a pessoa podia interceder por mim, que Pedro, que Paulo, que João, eles poderiam interceder por mim. Não podem. Isso é uma mentira. A Bíblia está bem clara. Não podemos, irmãos, viver na mentira de Satanás. Satanás, o que ele quer é que nós tiremos o foco da verdade, que é Jesus. Querem colocar outras pessoas no lugar? Não. Todos, irmãos, todos aqueles que ouviram a palavra, Pedro, João, Tiago, eles foram tremendamente usados pelo poder de Deus. Foram tremendamente usados. Mas todos eles, se você ver o contexto, eles relatam que não era eles que tinham poder, era Deus que operava através da vida deles. E Deus, irmãos, é um processo contínuo. Vem um, vai outro, vem outro de novo. Hoje não tem Pedro, nem tem Paulo, nem tem Tiago, mas tem você. Deus vai usar você, Deus vai operar um milagre através da sua vida. Deus vai usar você para fazer grandes coisas aqui no nome dele. O que tem que sair do nosso coração é a dureza. Isso tem que sair de nós. Temos que quebrar esses paradigmas, irmãos. Mas aquilo que a gente faz, a gente tem que tomar cuidado, irmão. A gente tem que falar a verdade. Eu fui liberto porque me falaram a verdade. Alguém aqui não sabia disso? Ou já sabiam? Vocês sabiam? As moças? O Anderson? Vocês sabiam disso? Vocês acreditariam? E acreditavam talvez que o morto pudesse interceder pelo vivo, e que nós pudéssemos chegar até o morto. Nós não tem como. Mas por que então é Jesus? Porque Ele é o único, Ele é o primogênito dos mortos. É aquele que ressuscitou, irmãos. É aquele que ressuscitou. É aquele que tem todo o poder nas suas mãos. É Ele que tem e pode fazer alguma coisa por nós. É Ele. Somente Ele. Aleluia. Uma outra coisa, nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Você vai sair daqui com a mente cheia da verdade. Uma outra mentira que falam aí, que depois que Jesus ele foi aos céus, porque ele veio, né? Morreu, ressuscitou e ele tinha que retornar. Quem ficou no lugar dele? Quem ficou no lugar dele? Espírito Santo. Não seja tímido, diga. Quem ficou no lugar dele? Espírito Santo. Não, ele tem dois, não mais. Espírito Agora, o Espírito
povo lá fora fala que quem ficou no lugar dele, se vocês sabem, Pedro. Dizem que Pedro ficou no lugar dele, e ele é o vigário, e que depois todos aqueles que deram sequência deram-se o nome de Papa. Você sabe o que quer dizer Papa? Papa no latim, no grego, quer dizer Pai. O nosso Pai, o único Pai é Deus, mais ninguém é nosso Pai. Vamos lá agora em Mateus 16, aonde muitos pegam esse texto e afirmam que ele deu autoridade a Pedro, e nós vamos entender que não. Mateus 16, versículo 18 e 19. E também eu te digo que tu és Pedro, vírgula, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui, irmãos, há um jogo de palavras entre Pedro e pedra. Pedro, Petros, pedra, pedregulho, pequeno. A pedra aqui, Petro, rocha. Rocha. Essa resposta que ele dá aqui é porque no início, se vocês forem ver, ele faz um questionamento: quem o povo fala que eu sou? Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo. Quem respondeu isso foi Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh glória. Aí ele vai: e tu és Pedro. E sobre essa afirmação que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre Jesus Cristo, irmãos. 1 Coríntios 3, versículo 11. E ninguém pode colocar outro fundamento a não ser aquele que já foi lançado, que é Jesus Cristo. Amém. Quem está falando? Paulo. Dá confirmação a isso, que aqui a base, a pedra é Jesus, a rocha é Jesus, a igreja é alicerçada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muitos falam que ele foi o primeiro Papa, mas se você for estudar, ele não foi Papa, porque se você for lá em Atos, no capítulo 15, você vai ver que houve o primeiro concílio em Jerusalém, e nesse concílio, eles tiveram, irmãos, foi um debate tremendo, é coisa para gente grande mesmo, o nível lá era alto. Tinha lá os apóstolos, Paulo estava lá, Barnabé estava lá, Pedro estava lá, Tiago estava lá, e alguns presbíteros também estavam lá. E ali se começou um debate entre duas situações. A primeira, sobre a questão daqueles que eram gentios, ou seja, aqueles que não eram da nacionalidade judaica, estavam se convertendo ao judaísmo cristão, que eles tinham que seguir os tradicionalismos do judaísmo, que eles tinham que fazer a circuncisão. Só que isso não era necessário. E isso foi um debate que teve lá. Outro debate sobre a questão das comidas, é onde Pedro, um pouco atrás, no capítulo 10 de Atos, ele teve um encontro com o Senhor. Deus mostrou, ele esteve na casa de Cornélio, e ele houve a revelação sobre a questão do alimento. E ali houve esse debate, irmãos, e estava havendo alguns conflitos, algumas coisas. Muitos falam que em Pedro, mas quem tomou a direção ali foi Tiago. A Bíblia relata que foi Tiago. Querem ver? Vamos lá. Amém? Tiago 15, no 12. Então toda a multidão se calou e escutava. Primeiro falou Pedro, depois falou Paulo e Barnabé. Aí no 13, depois que eles se calaram, tomou Tiago a palavra e disse: irmãos, ouve. Ele tomou a direção daquele trabalho. Aquele concílio, quem estava comandando aqui era Tiago. Qual Tiago? E agora? Qual Tiago? Tiago, irmão de João, já não era. Pergunta por quê? Porque em Atos 12, versículo 2, ele já estava morto.
Olha lá, que existia 3 Tiagos, né? O Tiago maior, que é o Tiago irmão de João, o Tiago menor. Existia outro Tiago. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então era esse. Quem que é esse Tiago aqui? O meio. Não. Irmãos, vamos lá, a gente está aprendendo e eu vou mostrar isso na palavra de Deus. Para vocês. Gente, olha aqui, olha aqui. Quantos filhos, homens, teve Maria? Quem acha que é um? Levanta a mão. 1, 2, 3. Vocês não acham nada, não? Acho que é 3. 3, 4. Quem acha que teve um filho só, Maria? Nós vamos aprender agora. Quem acha que teve um filho? Pode levantar, não se vergonha não. Muito bem, corajosa. Acho que teve um filho só. Quem acha que teve mais? Maria teve mais? 2, 3, 4, 5. Então agora tem que mostrar, né? Irmãos, aqui, esse Tiago aqui que mediou a questão de Jerusalém é o meio-irmão de Jesus. Porque não por parte de José, mas por parte de Maria. Ok? Meio-irmão de Jesus, por parte de Maria, não por parte de José. Ok? Porque Jesus não era filho físico de José. Ele nasceu de Maria, mas por José não teve participação. O Espírito Santo. Bem? Mas vamos lá, eu tenho que mostrar, Deus me ajude. Mateus, capítulo 1, versículo 25. Muitas pessoas acham, Wagner, que Maria, ela foi escolhida. A Bíblia diz que ela foi a bem-aventurada entre as mulheres. Oh, maravilha! Quem dera se tivesse sido minha mãe, se eu pudesse ter sido meio-irmão de Jesus. Seria uma honra para mim. Mas agora eu também sou irmão de Jesus, né? Muitos acham que casou, né? José, naquela época, irmãos, a mulher, ela era despojada, ela era prometida. Vamos pegar um casal de azul. Chega ali um anjo. Chega o anjo. Lorena, vocês vêm aqui. Tu és uma moça virtuosa. Tu és uma moça virgem. Ah, para, anjo. Antes, né? Antes é casar. Tu és uma moça virtuosa, uma moça virgem. E tu és a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Por que, Senhor? Porque o Salvador ele tem que vir. E para ele vir, ele tem que vir de forma natural. Ele tem que nascer. E você foi a escolhida. Meu Senhor, mas eu ainda não encontrei com José. Não. Aquele que vai nascer de forma natural, porque a questão vai nascer o físico, né? O bebê. Mas a forma que ele vai nascer, como ele vai ser gerado, será de forma sobrenatural. Amém. Você será cheio do Espírito Santo. Ah, Senhor, então faça a tua vontade. Se eu sei que de mundo não vai ficar louco da cabeça. E aí ela estava prometida, Maria estava prometida a José. E ela aceitou, meus irmãos, ela aceitou essa responsabilidade, mas que honra de ser aquela que traria um Salvador para a humanidade, aquele que iria me libertar dos meus pecados, que ia me tirar da cegueira espiritual, que ia libertar esse povo que está perdido lá fora. Ele teria que vir, irmãos, e ela, dentre outros, foi a bem-aventurada, foi escolhida. Ela tinha que ser pura, ela tinha que estar virgem, e esse era o estado de Maria. Mas ela já estava prometida a José, porque, irmãos, olha como é que Deus é tremendo. Se ela tem Jesus, não estando casada, isso seria terrível naquela época. Imagina, hoje já não é uma história boa, mas naquela época, uma mulher tem uma criança e se pergunta quem que é o pai? O Espírito Santo. Quê? Ninguém. Mas ela estava prometida. Aí outro caso, o homem, José. José ficou sabendo que Maria já estava com uma criança no ventre, já estava gerando uma criança. O que ele queria fazer? Deixar ele. Não vou magoar ela não, vou embora. Porque ele podia ter ficado nervoso naquela época, ele tinha direito de requerer alguma coisa, mas ele também estava nos planos de Deus. Aí o Espírito Santo, o anjo Gabriel, que foi Maria, chegou para ele.
você vai fazer, José? Estou largando Maria. Estou dando pé porque ela está grávida. Deixa eu te explicar, José. É um plano muito maior do que a sua vida. É um plano muito maior. O que está no ventre dela é o Salvador. Ele é o Salvador da humanidade, aquele que está prometido. Um filho nos daria. De uma virgem ele nasceria. E ali o Espírito Santo, acredito, tocou no coração de José. José entendeu o propósito maior. Casou com Maria. Jesus nasceu. O propósito divino ali foi cumprido. Ok ou não, irmãos? Agora eu te pergunto. Primeira coisa que eu falo. Isso aí vocês falam que Maria é imaculada, virgem. Irmãos, vamos ser aqui, vamos ser bem honestos. Qual é a mulher que continua virgem depois de dar a luz? Não tem como. Ela deu a luz. Nasceu uma criança. Como é que vai falar que ela ainda continuou virgem? E outra coisa, vamos lá no texto. 25. 24. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu à luz a um filho. Vocês estão entendendo? Os irmãos que são letrados aqui, que fazem faculdade, vocês estão entendendo aqui? Não conheceu até que ela concebeu a Jesus, que ela deu à luz a Jesus, aqui deu-lhe o nome de Jesus. E depois, agora tem que falar dos irmãos dele, né? Marcos. Marcos 6, em nome de Jesus. Eu perguntei homens, irmãos, porque naquela época, inevitavelmente, pela cultura judaica, a mulher não era muito contada, né? Mas Jesus tinha irmãs também, mas a gente não sabe o número de irmãs, mas sabe o número de irmãos. Capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte, Marcos 6, 3. Não, vamos no início aqui, tá bacana. Partindo dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, Jesus. E muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ali alguém: não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? 4 irmãos. Maria teve 5 filhos homens, que são narrados na Bíblia. E não estão aqui conosco as suas irmãs? Então ele tinha irmãs também. E escandalizavam-se nele. Talvez para alguns aqui que nunca tinham ouvido ou meditado nisso, irmãos, muitas pessoas falam que não. Maria seguiu a sua vida depois. José seguiu a sua vida depois. O Senhor das nossas vidas, irmãos, é Jesus. Ele é o Senhor. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18 fala isso. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Foi dado a ele esse poder. E aqui mostra uma coisa que a gente, se não examinar as Escrituras, se não ler, nós nunca saberíamos disso. Quantos filhos teve Maria, Renato? Homens. 5. Mas não era um? Agora mudou, né? Nós entendemos a palavra. Estamos entendendo a palavra de Deus aqui. Amém. Amém, igreja? Amém. Ou não? Amém. A Bíblia diz, João 8, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, igreja? Amém. O que foi trago aqui nesta noite é para a gente aprender. Irmão, se a gente tem alguma dúvida, pergunta, sonda, prescruta. Olha, Edmundo, como é que Jesus subiu para o céu? Como é que ele foi no inferno?
Como é que é a questão da salvação? Nosso corpo vai ficar como? Faça essas perguntas, irmão. Aonde você tinha dúvida, não tenha dúvida, se liberte da dúvida, para que nós possamos crescer não simplesmente em quantidade, mas também em qualidade. Porque eu não quero, irmãos, e isso foi algo que Deus deu, foi Deus primeiro, mas eu também tive que me dispor. Quando eu aceitei Jesus, eu não quero ficar estagnado. Eu não quero ficar simplesmente aceitei Jesus. Outra coisa também que muitos falam aí é a questão do batismo. Por que não se batiza criança? Porque o batismo é para aqueles que se têm arrependimento dos pecados. O batismo, alguns também outros loucos aí dizem que o batismo tira os pecados. Se fosse assim, eu quero batizar todo dia. Toda hora, né? Igual banho, eu quero me banhar, eu quero batizar toda hora para tirar meus pecados. Batismo não tira pecado. Batismo é um simbolismo que ali reconhecemos a glória de Deus, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que só Ele salva e que eu lanço mão para fora do mundo. Não quero mais o mundo, eu quero viver para Cristo. Por que não se batizamos criança? Por que não existe o batismo da criança? Porque a pessoa tem que ter consciência que ela é pecadora e consciência que existe um Redentor. Criança não tem essa consciência. Então é necessário que ela tenha a consciência dos seus atos e aceite Jesus. Existe uma idade certa? Não. Vai da pessoa, de cada um. Um dia teve uma criança que esteve aqui chorando aqui para aceitar Jesus. Consciência, o Espírito Santo já trabalhou no coração dela. Então, irmãos, são tantos fatos, são tantas incógnitas, que se a gente não buscar observar a palavra de Deus, irmãos, a gente vai ficar estagnado. Vamos acreditar em fábulas, em utopias, enquanto estamos deixando a verdade de Deus para trás. Amém? Gosto de pegar em nome de Jesus.